gente! Estamos aqui com mais um No Ar com Gé Fonseca. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, direto de Minas Gerais, com a doutora Richelle. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, viu? Prazer meu, todo meu. Olha, gente, hoje nós vamos trazer um assunto que, assim, eu acho que ele é muito necessário, né? Eu acho que é um debate que cada vez mais a gente tem que vir falar, né? Para as pessoas que estiverem assistindo e passarem por isso, ter a oportunidade de relatar mesmo, né? Nós estamos falando sobre a violência doméstica que, infelizmente, tá, assim, assustadora, né, doutora? Todos os dias nós estamos vendo mulheres, por apenas ser mulheres, sendo aí atacadas, feridas, e infelizmente muitas chegam à morte, né, doutora? Doutora, eu sei que nós estamos aqui hoje, gente, na cidade de Passos, né? A maioria que me acompanha sabe que eu sou daqui. E Minas Gerais é o estado, né, doutora, que mais tem vítimas de feminicídio, é onde a gente tem a violência doméstica muito alta, né? Como que vocês veem? Por que tanto caso, principalmente agora, né, a gente mais ou menos, né, tanto pós-pandemia, né, a gente ainda vive, mas já estamos falando de pós. Por que tantos casos de violência? O Brasil é o quinto país, né, globalmente, que tem mais a taxa de feminicídio, mais comete violência contra a mulher. Então, é uma questão que a gente sempre debate, que é a questão um pouco vem do machismo, né? Vem do machismo estrutural, da submissão das mulheres, né? dessa cultura que está enraizada na nossa sociedade. E são muitas práticas de violência. Agora, por exemplo, nós temos 16 anos da Lei Maria da Penha, né? Nossa. No mês passado, concluiu os 16 anos. Então, ainda... É muito novo, né? Se a gente for ver tudo lá atrás, é muito novo, né? É muito novo. E a informação precisa ser passada para toda a população, para que as mulheres consigam identificar a violência, que ela está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, e ela é vítima de alguma das violências que tem, né? E eu falo muito, a gente até estava conversando antes de começar, que as mulheres ainda, infelizmente, independente de classe social, né, doutora, elas ligam a violência como um ato físico somente, né? Muitas delas ainda esperam chegar no ato físico, né? E a violência, quando a gente fala de violência, tem muito mais, às vezes até emocional, aquela, né, das palavras, às vezes até machuca mais, né? É aí que começa, ou o excesso que a gente põe de carinho, né? Que muitas confundem, não, mas ele faz isso porque ele me ama muito, né? Eu acho que isso que confunde, né, na hora da denúncia. São 5 tipos de violência, né, que a gente consegue discriminar pela lei, que é a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Mas a gente fala que sempre começa com a violência psicológica, né? Às vezes a violência física ou a sexual ou as demais é decorrente de uma violência psicológica, né? É aquele relacionamento muito abusivo, que o homem diminui a autoestima da mulher, coloca ela muito para baixo, priva de fazer algumas atividades no trabalho, profissionais, com colegas. Então, e hoje em dia tem aquele termo muito que eles falam, muitos homens falam na relação, né, com a mulher, que ela é sempre louca. Né? Então, assim, ela às vezes... tá louca, né? Ela tá louca. Isso, né? Às vezes, por exemplo, tem casos de ciúmes, né? E não é caso de ciúmes, na verdade. Às vezes a mulher está sendo traída, né? E aí ela vai questionar as condutas, e aí onde ele, em sua defesa, a acusa de louca. E aí, ela acredita, e muitas ainda acreditam, né? Eles são tão persuasivos que a mulher mesmo fala, não, mas peraí, eu acho que o problema sou eu, né? Isso. É muito triste. Então, assim, tem que ter o acesso à informação, tem que falar bastante sobre esse assunto, chegar nas comunidades rurais, nas escolas, para a mulher conseguir identificar o que ela está tendo naquele relacionamento. E ela, a partir de então, que ela conseguir identificar essa violência que seja psicológica, é a mais difícil de caracterizar, porque a violência física, ela deixa marcas aparentes.
Mas a psicológica, ela deixa uma marca interna, né? Tem muitos casos de mulheres que tiram a própria vida, né? Inúmeras outras coisas, param de trabalhar, e depressão, síndrome do pânico, com todas as doenças que tem aí. Então, a necessidade de identificar que você está passando por uma violência, ou alguma colega sua, ou alguém da sua família. Eu falo assim, ó, se a gente pegar 5 mulheres da nosso ciclo, né, de convivência, pelo menos uma já sofreu ou vai sofrer. Ou vai sofrer a violência. Então, é muito grave. Os casos só aumentam e precisa combater. E eu falo que agora já tá até ficando um pouco batido, mas a gente tem que falar muito aquela frase que a gente aprendeu com a nossa avó, né? Que marido e mulher, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Eu brinco que a gente mete a colher, mete a panela, mete o garfo, porque se todo mundo começar a prestar atenção, ter outros olhos, às vezes você vê sua amiga tá meio cabisbaixa, né? As mudanças, elas são até gritantes. Se você tiver um pouquinho de paciência, né? E um pouquinho de conhecimento, assim, desses bate-papos nossos que tem aí, a gente consegue identificar, né, doutora? Então a gente tem que ficar, olha, você tá vendo que tem uma amiga sua que tá afastando aos poucos, ou ela tá mais quieta no canto dela. Dá pra identificar, chama, conversa, ou se você vê que tá com algum machucado, alguma coisa, né? Eu acho que ter um olhar de empatia pelo outro, né? Dar essa autoridade para ela, né? Deixar ela ser protagonista da própria vida. E eu falo assim, principalmente na vizinhança. Vizinhança, antigamente a gente escutava os gritos, né, as brigas de marido e mulher. Eu já escutei, nossa, gente, E aí todo mundo fica apavorado na sua casa porque tem essa cultura, não se mete a colher. Mas não, é nosso dever enquanto cidadãos, né? Então, de denunciar, tem a denúncia anônima, tem a polícia. Então, assim, hoje você está ajudando a sua vizinha, a sua colega, de livrar de um feminicídio, que é né, culmina no feminicídio, se nada for feito. Se ela não conseguir denunciar, se persistirem as agressões. Então, é dever de todo mundo. Ou que seja para chamá-la, para conversar, falar, olha, procura algum órgão da rede de enfrentamento. Ou só então, de demonstrar que ela não tá sozinha, que ela né? Não está sozinha. Aquela... Eu tava vendo que agora em julho teve mais de 30 mil denúncias de violências domésticas. Assim, eu acho que até tá crescendo essas denúncias. Agora, o que será que leva uma mulher a não denunciar? Você acha que é só medo? Ou é uma dependência? Ou, não, ele vai mudar? O que vocês mais ouvem, né? Que leva as mulheres a não denunciar os seus companheiros? O principal fato é o medo, né? Medo de ter algo maior, né? De vir a acontecer uma morte, alguma coisa mais grave. Mas o grande fator é a dependência. Então, é a dependência financeira, a dependência emocional. Então, assim, não existe classe. Então, se a mulher, às vezes, ela tem a profissão dela, mas ela tá numa situação de que ela não consegue largar a relação, porque existem os filhos. Então, como ela vai sair? E é aquela cultura, né, de não divorciar, de não sair do relacionamento, de preservar a família. A família em primeiro lugar, a qualquer né? custo. E não é assim. Não, gente, então, não assim, existe primeiro isso seja mais. feliz, primeiro tenha paz, né, para você também criar seus filhos e desenvolver profissionalmente. Agora, outras questões que a dependência econômica, que também é muito difícil, porque ela separa, sai daquela relação. Até o próprio homem, né, na hora de conversar, na hora que tá na briga, discussão, ele mesmo fala, né, eles têm mania, eles falam, você vai viver de quê? Ou quando você tem filho, ninguém vai te querer não, com filho, né, sempre vai depreciando a mulher mesmo, e né. às vezes foi aquele relacionamento que a mulher não pôde trabalhar. Ele não deixou. Não foi nem escolha, né. Nem escolha, ou às vezes vieram os filhos e aí abdicaram dos seus trabalhos, que a gente sabe que hoje em dia quem abdica no filho doente, que renuncia ao trabalho é mulher. Não, homem mãe não tem. Não tem como. E, então, assim,
a necessidade da profissionalização das mulheres também, né? Uhum. Desse empoderamento, delas terem o seu trabalho, Do acolhimento, né? a sua dignidade, o acolhimento. Eu falo que a rede de apoio para uma mulher, ela tem que ser muito ampla, Aham. né? Ontem mesmo estava conversando com algumas colegas e aí nós falamos isso mesmo. Às vezes um simples bate-papo, você contar uma história aqui, às vezes a própria pessoa começa a reconhecer que está num relacionamento. Exatamente. Né? Então não é só agressão física, De forma é o alguma. xingamento, são os insultos. A agressão física, ela tá no meio do processo. O começo é igual a gente falou, né? Igual você tá falando. Vem às vezes o excesso daquele cuidado, que primeiro ele vai te afastando das pessoas, né? Então E existem uns termos muito doloridos pra gente ouvir. Que a mulher gosta de apanhar, que ela tá naquele relacionamento que ela quer. E não é assim. A gente não tá aqui quando a gente atende uma mulher vítima ou quando a gente quer esclarecer para ela que ela está sendo vítima, nós não estamos com um olhar julgador, nós estamos ali para acolhê-la, para ajudar, né? Para ajudá-la, para ela conseguir sair desse relacionamento, sair desse ciclo de violência. Mas o primeiro olhar que a gente tem que ter é um olhar humanizado para a mulher. Teve alguma história que já chegou em você? Por exemplo, que a gente tá, gente, Minas Gerais está em primeiro lugar, né, de feminicídios, mas graças a Deus aqui em Passos, né, você estava me contando que faz já quanto tempo que não... 2 anos que não tem feminicídio, né? Feminicídio, violência já é outra. Então, assim, são os números que chegam, às vezes, as estatísticas que chegam, porque as mulheres que conseguem denunciar, alguém denuncia para elas, né? Mas eu acredito que está melhorando. Aqui em Passos a rede está boa de enfrentamento, tá começando a conversar entre a própria rede, os próprios órgãos, né? Porque existe a rede de enfrentamento. E o que ela tem que ter? É como se fosse uma teia, né? Parte pela delegacia da mulher, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, OAB também, Judiciário, Ministério Público e por aí vai. Por exemplo, vamos supor, eu fui agredida pelo meu marido de alguma forma e aí eu quero... vocês têm um projeto, né? Como que chama o projeto? Projeto Lux. Projeto Lux. Então, vamos supor, eu fui agredida e aí eu quero... Alguém me falou desse projeto. Como que eu faço para chegar até vocês? O que eu vou ter ali de apoio ali? O nosso projeto, ele iniciou já tem um tempo e ele paralisou na pandemia. Nós atendíamos na Delegacia da Mulher. Tinha os dias, nós tínhamos escala de voluntários, advogados e advogadas voluntários, para fazer o atendimento à mulher. Certo. Então esse atendimento é um direcionamento para ela. Porque nós não patrocinamos as causas, claro, né? Pelo Código de Ética nós não podemos, mas a gente direciona. Então a mulher chegou ali para fazer um boletim de ocorrência, e aí não é somente pedir uma medida protetiva, um distanciamento do agressor, implica muitas coisas. Então, por exemplo, essa mulher tem que ser analisada se ela precisa entrar com divórcio, se ela precisa entrar com pedido de pensão alimentícia para os filhos, se existe necessidade do afastamento do lar, do agressor. Alguns casos tem mulheres que não têm para onde ir. Exatamente. E existe o aluguel social. Então aqui a prefeitura também, pela a parte de assistência social também está muito boa. Inclusive nós aqui em Passo nós temos o CRAM, que é um centro de referência. Então, por exemplo, se ela quiser receber esse atendimento hoje, nós estamos retomando esse projeto, que a gente fala Projeto Lux, que é uma luz no fim do túnel. Então, existe uma luz ali no fim. Existe um recomeço, né? Eu gosto tanto dessa palavra, gente. Existe um recomeço, né? E existe uma possibilidade, né? A partir do momento que ainda não houve a morte, existe a possibilidade dela conseguir sair e ser atendida. Então lá o nosso trabalho é o quê? Ele vai funcionar às quartas-feiras, segundas e às quartas-feiras do mês. E aí ela vai receber toda essa acolhida, esse direcionamento, se ela vai ser encaminhada para a Defensoria Pública, que tem a parte da questão das ações de divórcio, né,
da pensão. Também tem um núcleo da UENG que atende gratuitamente. Nossa, né? então assim, não é simplesmente, né, a parte jurídica, eu vou te ajudar a denunciar, pronto, acabou. Então ela vai ter todo um cuidado, todo um carinho, caminhar, olha, você tem que fazer isso, aquilo, porque às vezes a mulher fica perdida, né? Fica. Porque a gente escuta casos de chegar, eu fui na delegacia, mas e agora? E o medo de voltar pra casa, né? O que eu vou fazer, né? Então tem a questão de encaminhar para o CRAS, né, do município, para ela às vezes receber uma cesta básica, Sim. algum benefício. Às vezes existe a possibilidade também pela lei que ela também consegue transferir as crianças de escola para um outro zoneamento em razão né, da violência em si. Então é muito amplo. Eu falo assim, já teve casos da gente atender da mulher que não trabalha, 3 filhos e o marido sumiu, né? O agressor sumiu e aí ela não tem roupa para se vestir, não tem alimentação. Então até entre nós advogados nós já fizemos muita vaquinha para comprar berço, carrinho, né? E correr atrás para ela receber o benefício que tem do governo, para ela receber essa cesta básica, para ela conseguir se erguer, né? E a gente tá falando desse projeto e tal, mas eu gosto, a gente já deu falou um pouquinho sobre relação que não são classes sociais, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, por exemplo, se você parar pra pensar um pouquinho, no seu meio deve ter alguém que tá nesse relacionamento abusivo, e eu falo por assim, no meu meio eu conheço, sei lá, inúmeras, e que não tem consciência, e são pessoas assim, muito bem estudadas, muito bem estruturadas, e que você fala assim, é a pessoa que eu jamais imaginei que fosse submeter a tal coisa. E não é assim, a falta de um olhar mesmo, de um orgulho do marido ou do namorado, ter orgulho dela, de falta de essa dependência emocional. Ele grita, ele só trata ela mal, xinga, nananã, aí você vai falar, mas por que você aguenta isso? Ah, mas ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi assim, mas por que você aceitou isso? Se você não aceitava isso lá atrás, se você não aceitou os outros relacionamentos, né? Eu acho que o fato do autoconhecimento também, por isso que a parte psicológica é muito importante, né? Para você também identificar em você aonde foi que eu comecei a me submeter a tal coisa, né? Porque a gente não merece isso, gente. Nós não merecemos isso. Ninguém merece isso, né, doutor? Eu acho que é isso que as mulheres têm que entender. A gente tá pronta para recomeçar sempre, né? Eu acho que tem que ter esse olhar com carinho com a gente, porque a gente se cobra demais, principalmente após a maternidade, né? A gente se cobra o tempo inteiro. Então eu imagino que vocês devem receber relatos de pessoas assim que falam, eu não sei aonde que, talvez, eu não sei onde eu errei pra ele me tratar dessa forma. Já teve uma história que você fala assim, gente... Se sentir culpada, né? Ter a culpa, assim. Tem inúmeros casos. Nós já atendemos pessoas que são violentadas há 20, 25 anos no casamento e só agora conseguiu. Então, assim, ainda existe a questão também da violência institucional, que ela é muito pesada, porque quando a mulher consegue procurar ajuda, ela é desacreditada. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes o agressor da mulher, ele é aquele cara bonzinho, o bom moço da sociedade, né? E ninguém sabe, tá silencioso ali com ela. Às vezes as pessoas de fora não conseguem, só ela tá ali, né? Então, mas não, ele é um ótimo marido, não deixa faltar nada em casa, cuida bem dos filhos, mas e com ela? O que ele faz com ela? Né? Exatamente. Aquele dia que ele chega já gritando, cobranças excessivas, tem a questão de vigiar o celular, né? Vigiar o celular, os passos, para onde ela vai. E o agressor, muitas vezes, ele tira a mulher do convívio da família, dos amigos. Então, vamos ficar só aqui em casa, né? Vamos ficar só por aqui, para ela não conseguir conversar com os colegas, com os amigos, com a família.
e não conseguir identificar e não conseguir denunciar. Inclusive também a violência, assim, eu nem vou entrar muito profundo nisso, que isso pode ainda ser um outro tipo de assunto, mas a violência também, gente, é a violência sexual também do marido, porque muitos ainda, eu já ouvi histórias dele falar assim, você tem que me servir. Então, às vezes, quantos anos a mulher ali, ela está sendo violentada, achando que ela tem a obrigação de ter a relação sexual e ela não quer e tá tudo bem, mas ela não entende que ela está sendo violentada, né? Então, isso também acho que é um assunto paralelo, mas que também é uma violência, gente. Mesmo sendo seu marido, seu companheiro, seu namorado, não é não, né? Então, às vezes a violência pode até começar aí, nesses tempos atrás, a gente estava conversando eu estava conversando até com uma psicóloga sobre esse assunto, assim, e ela falou muito isso. Ela falou assim, Jéssica, às vezes a violência doméstica, ela começa na violência sexual sem a mulher nem ter noção que ela está sendo abusada, sim. Ela é vítima de estupro do próprio marido, sim, né? Então isso também deve chegar até vocês, né? Sim, muito, chega, né? Chega muitos casos. Por exemplo, até mesmo atos sexuais, né? Uhum. Então, assim, a violência sexual é um dos tipos de violência doméstica. Sim. E porque é no relacionamento afetivo, claro, né? Entre esposo e esposa, né? Namorados. E às vezes o homem exige algum tipo de ato sexual que a mulher não queira fazer para satisfazê-lo, para um fetiche, e isso também é uma violência sexual. Violência. Além do ato em si, que ela não quer e ele força, às vezes algumas mulheres estão bêbadas e aí contra a vontade, ela não tem capacidade para dar o consentimento. Então existe sim, existe violência sexual e existe também em casais de namorados, que o namorado exige que a mulher faça sem preservativo. Exatamente. Né? Então isso é uma violência sexual. E isso psicológica, moral. E isso está em pauta há pouco tempo. Isso que você colocou agora foi muito bem colocado. Hoje, muitas mulheres estão conseguindo, acho que até teve um caso, né? Agora, não é tão recente, mas que chegou a vir essa pauta, que se o homem forçar a mulher a não usar o preservativo, é estupro, né? É uma violência. Então, assim, mulheres, não denunciem mesmo, sabe? Isso também é uma subordinação, é violência, né? É violência sim. E aí vem uma gravidez indesejada, pode contrair uma doença, né? Uhum. Então é aquela história, prova seu amor e faz sem preservativo. Não é assim, né? Não. Hoje em dia não é um assunto que se brinca, né? De forma alguma. E tem os casos também dos maridos que traem, claro, e vai pra esposa, contrai alguma doença. Tudo implica também na violência sexual. Pra gente ir concluindo, uma coisa que eu já me fiz muito essas perguntas, porque a gente vê que na maioria dos casos de feminicídios, muitas denunciaram, né? Muitas tinham as medidas protetivas. Sim. Aí às vezes eu fico me perguntando, gente, mas então o que vale a medida protetiva? Porque a gente vê que muitas delas acabam sendo mortas mesmo denunciando, né? Vocês já chegaram muito a essa dúvida para vocês? Assim, eu falo, então por que denunciar, né? Se acaba que o homem, mesmo assim, ainda comete. Você acha que ainda falta algum ajuste nessa lei? Assim, claro que, né, nosso já é um ganho, mas acha que falta algum ajuste nessa lei? Sim, com certeza. É uma luta diária que a gente tem para combater, porque a reincidência é muito grande. Mas eu até quero ressaltar aqui na nossa cidade, aqui em Passos, que está tendo um resultado muito positivo nisso daí. Porque aqui nós temos, existe a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é a PPVD, né? Então existe a Sargento Bruna e o Sargento William. E eles, qual que é o trabalho deles? A partir do momento que tem um boletim de ocorrência e que nesse boletim de ocorrência implica numa violência doméstica, eles fazem a visita à mulher. E também ao agressor. Então eles vão lá na mulher, falam, você já fez o pedido de medida protetiva? Se ela não fez, eles encaminham, também direcionam. E quando existe a medida protetiva, eles fazem as visitas surpresas na casa das mulheres
e no local do agressor Ah, também. gente, isso já faz toda a diferença, né? Então, assim, se eu não me engano, são 9 visitas surpresas. Então, por exemplo, a mulher foi vítima, ele faz a visita, vê se está tudo ok, deixa os telefones, caso ele apareça, passe perto, começa a importunar, tem que fazer um novo boletim de ocorrência para não implicar num feminicídio. Nossa, E isso no agressor, eles, a PPVD, eles vão atrás. Se ele não está em casa, eles vão atrás no trabalho. Então, assim, é um trabalho que está sendo muito efetivo. E você falou uma coisa certa, né? Prevenção. É a prevenção. A prevenção, né? Que é muito importante. Porque aí, ali ele fica com medo, porque os homens têm medo da prisão, né? Eles têm isso medo. Tanto que eles são covardes, né? Eles atacam as mulheres, né? E a mulher, às vezes, tem a dificuldade de denunciar e a dificuldade de pedir medida protetiva com medo de acontecer algo pior. Mas pensa, se a gente analisar, é mais fácil ela pedir, contar com a ajuda da polícia, com a ajuda de todo mundo, e não tem que ter vergonha. Não, deixar a sociedade ciente que ela tá precisando de ajuda, né? Não tem que ter vergonha, ela tem que falar. Falar na rede de amigos ali, nos vizinhos, para que ela consiga ser ajudada. Então, olha, fulana, o seu ex está passando aqui na porta, tá fazendo ronda. O que ela faz? Liga pra polícia. Isso, entendeu? Quanto mais ela contar o que está acontecendo, mais as outras pessoas vão poder até ajudar ela a ter, né? Porque uma das medidas protetivas, que é o afastamento, a distância, né? Ele não poder chegar a 300 metros, né? Não poder ter contato nenhum por celular. Então, qualquer descumprimento, ela faz um novo boletim de ocorrência e ele pode ser preso em flagrante. Então, isso é importante, gente. Então, assim, ó, você faz a primeira denúncia. Se continuar, faça a segunda, né? A terceira, a terceira, quantas forem, avisem. Quanto mais pessoas souberem o que você está passando, mais você vai ser ajudada, vista, né? Mais as pessoas vão poder orientar, igual você falou, seu vizinho, olha, ele tá passando por aqui, ou o pessoal do trabalho, ó, né? Então, assim, não tenha vergonha, porque às vezes você contando a sua história, a outra vai, mas peraí, então... Reconhece. Eu acho que eu tô precisando disso, né? Tô precisando dessa ajuda. Então falo, né? Vamos falar. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado. Eu vi que você tem uma cartilha, do projeto, né? Essa daqui é uma cartilha da Defensoria Pública. Hoje aqui em Passos também, que também é um avanço, que ainda está recente, nós temos a Defensora Pública Ana Paula, que ela faz os pedidos de medida protetiva. Certo. Então, a mulher hoje aqui em Passos e região, que ela está sendo agredida, está sofrendo uma violência doméstica, qual que é o primeiro passo dela? Fazer um boletim de ocorrência. Hoje a gente consegue fazer boletim de ocorrência pelo celular, online, pela internet. Aqui em Passos tem vários postos, né? Tem a delegacia da mulher que ela pode fazer também, tem a 77, que hoje ela está lá na rodoviária. Então, o primeiro passo, faça um boletim de ocorrência. Depois disso, ou procure a delegacia da mulher para já fazer esse pedido, ou procura direto a Defensoria Pública. Caso não tiver na cidade a delegacia da mulher, né? Qualquer delegacia, delegacia regional, mas procure ajuda para você pedir a medida protetiva. Até mesmo pode procurar um advogado, né? Lá no projeto pode nos buscar, mas o ideal, o principal, quando ela está numa situação de risco, ela tem que correr e fazer a medida, né? O pedido da medida. Então, aqui em Passos, lá no Defensoria, que é ao lado do fórum, ela vai ser atendida de 2 dias, mais ou menos, no máximo já sai. Nossa, e aí eles já intimatam, são coisas urgentes, né? E não precisa comprovar hipossuficiência para fazer o pedido de medida através da Defensoria. Qualquer mulher que está nessa situação, ela pode buscar e ela vai ter o pedido. E o que eu deixo um recado, né? Nosso trabalho aí é estar dentro dessa rede de enfrentamento e que a mulher ela pode ficar tranquila que ela não está sozinha, existem muitos órgãos que estão para apoiá-la, para ajudá-la. Tem uma grande rede de apoio. Aqui em Passos tem uma grande rede de apoio, tem o CRAMP, que também fica ao lado da delegacia. Então ela tem esses órgãos que ela busca ajuda e que ela consegue sair dessa situação. E nós estamos aqui para falar que você, mulher, você é forte, você é mãe normalmente e você não está sozinha. Busque ajuda,
daquele relacionamento que você tá te incomodando, tá pressionando. Às vezes você acha que é bobeira, não é. Né? Não menospreze. Não menospreze. Não menosprezar o homem quando ele está com atitude violenta. Entendeu? Procura ajuda, liga no 180, liga no 190. Ou se não, ainda eu vou dar uma dica que a gente vê, eu vi muito que está acontecendo. As mulheres pegam o telefone e ligam, por exemplo, para uma pizzaria, né? Ou liga na delegacia, quer dizer, liga na delegacia, no 180, né? Isso. No 180 e fala, olha, eu quero pedir uma pizza. E aí a policial, não, e aí ela continua, né? Ela vai, aí ele já fica ciente que tá alguma coisa de errado. Tá acontecendo alguma coisa de errado? Sim, é isso mesmo. Então, faça isso. Se o agressor estiver perto, né? Se você estiver sofrendo violência ali na hora e você não ter como pedir ajuda, pega o telefone, liga no 180 e vai insistindo, porque eu acredito que os policiais hoje, eles já estão treinados para isso, né? Sim. Eles já estão tendo já esse feeling, porque está acontecendo. Sim. Então, às vezes, você fala, mas eu não tenho para onde ir, às vezes ele não deixa nem eu sair de casa, porque muitas até viram prisioneiras. Sim. Então, façam isso, né? Liga para pedir uma pizza, liga para pedir qualquer outra coisa, numa farmácia, fala que você está ligando numa farmácia. E insista no assunto, né, doutora? É uma forma de você estar pedindo ajuda, né? Isso, no momento, às vezes, que ela consegue ficar... Liga no 190 mesmo. Também. Né, é o principal aí, e para ela ser atendida e para ela conseguir sair disso e livrar, né? Se livrar de um crime mais grave. Com certeza. Feminicídio, né? Bom, gente, eu espero que a gente possa ter ajudado vocês, espero que vocês possam ter tirado alguma dúvida, mas o que eu mais gostaria mesmo é que vocês olhassem para si, né? Pensassem como que tá o relacionamento de vocês. A gente merece sempre o melhor, nunca queira só o resto, não deem desculpa para o erro do outro, o erro é do outro, não é seu. E que as mulheres tenham mais empatia com as mulheres, que é o que eu fico muito triste, que muitas das vezes a gente não tem, né, doutora, a ajuda da outra mulher, muito pelo contrário, né, a gente recebe o julgamento da outra. Então eu acho que a gente está precisando se unir mais, né? Porque se a gente se unir, a gente vai conseguir mais mulheres no poder para ajudar a gente, né? A gente vai conseguir dar a mão realmente uma para outra. Então é isso, a gente vai deixar aqui embaixo todos os números de disque e denúncias, vou deixar informações do projeto e peça ajuda. Sozinha ninguém tá, né, doutora? Ninguém está. É isso, obrigada, tenha uma boa noite. Pela oportunidade. Tchau, gente.